Olá, querida aluninha, seja muito bem-vindo a mais uma das nossas videoaulas, certo? E o tema de hoje é o tão aguardado Império Romano, certo? E eu já começo dizendo que esta videoaula será dividida em 3 fases, porque nós estamos falando aí de 2000 anos de história, certo? Temos que organizar melhor. E nesta primeira aqui, no nosso vídeo de hoje, nós falaremos sobre o período monárquico da história romana. No próximo, o período republicano e, por fim, o Império e a queda, certo? Então segura aí, se você ainda não anotou a nossa aula de hoje, volta lá, que a nossa videoaula finalmente está começando. Depois de eu ter apanhado horrores pra conseguir postar essa. Mas tudo bem, está dando certo, glória. Então, pessoal, pensando aí na introdução sobre a história do Império Romano, nós precisamos primeiro localizar ela no espaço, certo? Então, nós estamos aí falando da Península Itálica, certo? Roma é uma cidade que até hoje existe, todo mundo sabe, inclusive uma das mais famosas do mundo. E para buscarmos rastrear aí a sua origem, de onde surge Roma, como começa Roma, nós estamos falando aí de uma história de 2000 anos e que vai ter pelo menos 2 modos da gente interpretar isso, certo? Então, observando por um modo mais contemporâneo, né, historicamente falando, certo? Que é uma das vertentes que a gente pode trabalhar Roma, você já vai entender porque que eu estou falando sobre isso. Desde aí o século XIX e a linha da Escola dos Análises, materialismo histórico, né, onde se constitui a disciplina e o modo de se estudar a história da humanidade, na tal disciplina História, certo? Nós trabalhamos aí buscando tentar nos basear em fontes documentais, em relatos, buscar talvez chegar o mais próximo possível, né, que na verdade nem é possível, mas ok, tentar chegar o mais perto possível de uma veracidade dos fatos, né, tentar encostar ali como realmente as coisas aconteceram, certo? E esse é o nosso modo contemporâneo de entender a passagem do homem no mundo, certo? De se entender a disciplina, se entender o estudo, a ciência da história, certo? Nem sempre foi assim que as coisas ocorreram. Para entender os romanos, nós precisamos entender que, para eles, a questão do mito era algo extremamente importante para se falar em história. A mentalidade dos romanos envolvia não só questões semelhantes à nossa, buscando origens e fontes, sei lá, mas ela dava muito mais importância à questão do mito e quais eram as histórias que se contavam sobre aí a origem de Roma, aquela lenda que se passa de pai para filho, aquele mito que se formula aí, que as pessoas vão repetindo. Para os romanos, tanto mito quanto história não eram coisas separadas e claramente definidas, diferente da nossa mentalidade moderna. Hoje, para qualquer pessoa, né, contemporânea, nós conseguimos entender uma diferença bem grande entre história, mito, cultura, religião. São caixinhas diferentes. Então, por mais que você tenha uma crença religiosa ou coisa do gênero, você consegue dizer que, embora aquilo seja uma verdade para você, aquilo não é propriamente dito história, certo? Porque para nós, da nossa contemporaneidade, história tem esse apego aí de relatos, de fontes, de documentos, de busca de uma verdade. E nós entendemos então que, embora algo como religião seja muito verdadeiro para você no seu coração, história é algo um pouco diferente, certo? Para os romanos, não. Para eles as coisas se misturavam bastante. A noção de história deles era completamente compatível com a ideia de mito, certo? Então, para falarmos da origem dos romanos, nós precisamos entender que há o modo histórico de ser dito, que é o que nós vamos trabalhar primeiro, certo? Como hoje os historiadores do presente olham para o passado e buscam essa origem da cidade de Roma, e há também a versão mítica, que é como os romanos e seus mitos eram contados para se dizer como surgiu Roma, ok? Pensando do ponto de vista histórico, nós diríamos que Roma surge a partir de povos indo-europeus, povos nômades que buscavam se fixar em algum território fértil, né? E que ao longo dessa trajetória nós vamos falar aí pelo menos de 2 povos bastante importantes, que são os etruscos, certo? E os italiotas. E os italiotas, esse povo aqui, ele se divide em 2 grupos, que são os latinos e os sabinos, certo? Que são grupos, então, que têm a mesma origem cultural, os italiotas, mas que eles têm aí algumas características distintas e que nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente. Historicamente falando, buscando aí, né, algum tipo de relato, enfim, se diz que muito provavelmente
os italiotas, latinos e sabinos eram frequentemente atacados pelos etruscos, certo? E os etruscos, então, simbolizavam um perigo, né, para o seu território, para a sua segurança. E buscando, então, se proteger, os italiotas, latinos, sabinos, muraram suas comunidades, suas cidades, seus pequenos aldeamentos, enfim. E essa é a versão histórica dessa história aí sobre a origem de Roma, certo? Se nós formos para a versão mítica, ou seja, aquilo que os próprios romanos contavam sobre a sua origem e no que eles acreditavam, nós vamos aí para uma questão cultural, religiosa, que vai envolver aí um mito relativo ao deus Mercúrio, que é um dos deuses da mitologia romana, certo? Mas que para os romanos, tanto o mito de Remo e Rômulo, os irmãos gêmeos que teriam dado origem à cidade de Roma, quanto questões históricas eram muito compatíveis, certo? Para eles, a mentalidade de história não necessitava aí dessa busca por uma veracidade, enfim, e eles acreditando nessas histórias que eram contadas de pai para filho, era o bastante, era o suficiente para falar da sua origem, certo? Então vamos aí, para a gente entender um pouquinho melhor o mito de Remo e Rômulo, que é bem famoso, vamos acompanhar um pouquinho o vídeo do canal Foca na História, que eu já utilizei em outros videoaulas aqui, mas que eu vou recorrer hoje também para ficar um pouco mais bacana essa introdução ao mito de Remo e Rômulo. Rômulo é conhecido como herói fundador da cidade de Roma. Ele é filho de Marte, o deus da guerra na mitologia romana, e da lendária Reia Sílvia. Quando ainda era bebê, Rômulo e seu irmão gêmeo Remo foram jogados no rio Tibre. Mas graças aos deuses, os bebês foram acolhidos por uma loba. Esta loba adotou os meninos como se seus filhos fossem. Rômulo e Remo mamavam nos seios da loba e assim conseguiram sobreviver. Posteriormente, as crianças foram encontradas pelo pastor Faustulo, que os recolheram e os trouxeram de volta para o mundo dos homens. Rômulo se tornou um forte rapaz. E certa vez, seu irmão Remo se envolveu em uma disputa e acabou sendo aprisionado. Rômulo lutou contra os captores de seu irmão e, após derrotá-los, libertou Remo. Durante este episódio, os dois irmãos tomaram conhecimento de sua nobre linhagem. E assim foi concedido aos irmãos o direito de fundar sua própria cidade. Mas divergências entre eles fez com que Remo fundasse sua cidade no Monte Aventino e Rômulo fundou a sua no Monte Palatino. As duas cidades ficavam muito próximas, o que fez com que Rômulo delimitasse o território de sua cidade. Após uma discussão, Remo desrespeitou a fronteira traçada por Rômulo e acabou sendo morto por seu irmão. Após este triste incidente, Rômulo decidiu que sua cidade deveria ser mais povoada, passando a aceitar todo tipo de pessoa em seu novo assentamento. Sua cidade acabou acolhendo pessoas de todas as estirpes, mas se destacavam aquelas pessoas que eram rejeitadas por outros povoados. Foram muitos os bandidos, desertores e assassinos que passaram a viver na cidade de Rômulo. Sua cidade estava enfim povoada, mas a maioria dos habitantes eram homens. Para resolver tal problema, Rômulo convidou seus vizinhos para uma festa. Durante a festa, os homens de Rômulo raptaram as mulheres de seus vizinhos. Este evento ficou conhecido como o Rapto das Sabinas. Uma guerra entre sabinos e romanos teve início. Esta luta sangrenta só teve fim graças à intervenção das mulheres sabinas, que haviam sido raptadas e que já se encontravam casadas e com filhos romanos. E assim foi negociada a paz entre os dois povos. Rômulo governou a cidade de Roma por muitos anos. Em seu governo foi construído o Capitólio Romano, criada a primeira legião e instituída a República Romana. No fim de sua vida, Rômulo foi arrebatado pelos deuses e divinizado. O fundador de Roma passou a ser idolatrado e se tornou um deus guerreiro. Foram muitos os feitos de Rômulo, mas ele sempre ficará lembrado como fundador de Roma, a cidade eterna. E um fato interessante que você deve ter observado no vídeo é que fala que Rômulo foi de fato um rei e que teria feito aí várias questões importantes para Roma, e isso é verdade, gente. Muito provavelmente alguns relatos históricos aí trabalham de que o primeiro rei romano teria de fato se chamado Rômulo. Bem, daí a dizer que ele é um dos gêmeos criados pela loba é um pouco demais, certo?
Mas fica aí essa confusão se de fato teria algum tipo de veracidade no mito que os romanos contavam, ou se eles apenas se apropriaram dessa figura do rei Rômulo e criaram uma história por cima. Enfim, não se tem uma certeza exata, assim, exatidão quando se fala da origem de Roma. Mas sabemos aí que pela versão histórica tem essa relação com os povos indo-europeus, enfim, certo? Então, talvez tenha dado para você entender um pouquinho. E mais um fato interessante é que o nome Roma surge de como os latinos chamavam o rio Tibre, da região ali, que na época era chamado, na verdade, de Rumon, ou algo do gênero aí, que a minha pronúncia não deve talvez esteja muito certa, né? Mas da palavra Rumon, que era como os latinos chamavam o rio da região, surge Roma, certo? Ou talvez outras versões dizem que por Rômulo ser o primeiro rei, teriam apropriado o nome dele aí, Rômulo, Roma, enfim, certo? E um ponto muito importante para a gente começar a entender, então, aí como que se constitui a cidade de Roma, é a questão da economia, certo? E a economia romana, nesse período aí da monarquia, é uma economia bastante voltada com a questão da agricultura, da pecuária, certo? E mais para frente se começa a desenvolver cada vez mais esse comércio, que já no período monárquico tem um certo peso, mas que vai se desenvolver ativamente aí um pouco mais para frente também, certo? E um outro ponto importantíssimo, e este aqui você precisa entender direito, porque vai se arrastar, gente, da monarquia à república ao Império Romano. É a questão das divisões, das classes sociais e dos grupos sociais, acho que é o melhor termo, né? Que vão surgir em Roma e se manter aí ao longo de toda essa história. E esses 4 grupos, então, que vão persistir aí pela história romana são: primeiramente, os patrícios, no topo da cadeia aí da sociedade romana. Em seguida, os clientes, que são um grupo bem interessante que a gente tem que trabalhar com calma, certo? Os plebeus e, por último, os escravos, certo? Então, 4 classezinhas aí, 4 grupos sociais para você começar a refletir. E quem são esses primeiros, né? Os patrícios. Os patrícios, eles são pessoas ligadas muito com a questão da terra e da posse de terras. Então, as grandes propriedades. E lembrando que terra, na antiguidade, ela era associada sempre ao status, ao prestígio social, à riqueza, certo? Era um item escasso, muito importante, da onde você tirava seu sustento e o sustento de, enfim, toda uma população a partir dos recursos. Lembrando que a agricultura não era tão desenvolvida e produtiva quanto a de hoje. Então, quanto mais terras você tem, maior a sua potência no sentido alimentar, de subsistência, enfim. E os patrícios são grupos que normalmente são associados também como uma espécie de herdeiros, ou enfim, linhagem histórica dos latinos italiotas, certo? E os patrícios são esse grupo, no topo da cadeia, donos de grandes propriedades de terra, e que são aqueles, né, que nascendo em Roma, etc., e tendo essa história, né, de árvore genealógica com os italiotas, enfim, são cidadãos romanos que têm direitos políticos e que, inclusive, participam de uma parte importante da política romana que a gente vai falar ali no próximo tópico, certo? Enfim, outro grupo prioritário para a gente começar a entender são os clientes. Quem são os clientes? Normalmente, clientes são estrangeiros vindos para Roma. Roma tem essa característica de aceitar, digamos assim, pessoas estrangeiras e, enfim, e elas prosperam e, enfim, aceitam. Tem muita diversidade de grupos, de culturas, enfim, em Roma. E os clientes normalmente são essas pessoas estrangeiras ou parentes muito distantes dos patrícios também, às vezes viram clientes, e são pessoas que têm a característica de trabalhar como artesãos ou como comerciantes, mas são pessoas que elas trabalham meio que de modo exclusivo com os patrícios, ou para, no caso, os patrícios, certo? E daí também surge a ideia que você talvez possa ter de clientela, clientelismo. Clientela, inclusive, é uma palavra usada até hoje, né? Para falar aí sobre essa relação de alguém contratando um serviço, né? Sendo esse cliente e o cara que fornece o tal serviço. E cliente é nesse sentido, de que muitos clientes, de que muitos comerciantes que trabalhavam de modo exclusivo para os patrícios, acabam se aproximando desse grupo, né, trabalhando de modo exclusivo para essa camada aí, e que vão ter certos favores políticos, né?
vão acabar recebendo alguns favores por conta dessa relação. E mais do que isso também, gente, o cliente normalmente tem uma espécie de trabalho secundário, que é cuidar da popularidade do patrício diante da população ali. Então, vamos dizer assim, ajudar a formar a fama do cara para aquela população no geral, certo? Então, tem essa relação meio complicada, são um grupo bem delicado aí que a gente precisa tomar cuidado. E lembrando que quando a gente está falando nesse topo da camada aí, né, dos patrícios, em seguida dos clientes, a gente está falando de uma minoria da população, de modo geral, né? E quem é a maioria dessa população, gente? Os plebeus, que são pessoas que podem ser consideradas cidadãs se forem nascidas em Roma, o que é uma coisa interessante, porque elas normalmente são pessoas mais pobres, mas ainda assim elas têm o direito de serem consideradas cidadãs, e que são pessoas que estão associadas aí com o artesanato, né? Com o camponês, com pequenos proprietários de terra, pessoas mais simples, vamos dizer assim, né? E que então vão fazer aí a massa, são a grande massa da população romana, tá bom? E por último, não podemos nos esquecer dos escravos, que no caso de Roma, gente, eles são considerados a base do trabalho romano, certo? No período da monarquia, eles já são um grande número, mas como Roma, no período monárquico, ela ainda não tem o seu tamanho, como vai adquirir na República, acaba que você também não tem tantos escravos, porque a escravidão que Roma pratica é a escravidão por perdas militares. Então, quando se ganha uma batalha, você escraviza as pessoas que perderam a tal batalha, certo? Dos povos conquistados. E também uma escravidão aí por dívida que vai se desenvolver. Mas sendo Roma ainda, no período monárquico, um espaço relativamente pequeno, um reino não tão grande, a quantidade de escravos que ela consegue administrar e consegue dominar, enfim, também não é tão grande assim comparado com a República e principalmente o Império Romano, que é os próximos momentos aí que a gente vai trabalhar, certo? Enfim. E para a gente também finalizar um pouquinho essa mentalidade e etc., a gente precisa falar de um tópico importante, que é a questão da política romana. A gente está falando de monarquia e você deve estar imaginando, se é monarquia, então o rei manda em tudo, né? Enfim, não exatamente, meu amigo, não pelo menos na monarquia romana, certo? A política romana ela é dividida em monarquia, onde o rei ele tem função religiosa, jurídica e também voltado para a questão militar, né, como um líder militar, certo? Mas esse rei, ele não é hereditário, ele é meio que escolhido. E escolhido por quem? Pela próxima estrutura que ia ser trabalhada, que é o Senado Romano, que é, sem sombra de dúvidas, a coisa mais importante que você precisa pensar no quesito político de Roma. O Senado é a grande instituição romana e que vai se estender aí na história romana, que é muito importante para entender vários momentos de Roma. E o Senado, ele é um órgão de poder meio que legislativo, certo? Então ele legisla, ou seja, ele cria leis, ele propõe leis, ele funciona como conselho, no caso ali do Senado romano também, e ele e seu conselho de senadores é que inclusive escolhem o monarca, tá bom? Qualquer um podia participar do Senado romano? Não. Apenas patrícios, essa galera com grandes propriedades de terra, né? O topo da cadeia aí, e os patrícios mais idosos, os mais velhos, certo? Que acabam podendo participar como senadores da política romana. Os outros patrícios mais jovens podem participar da próxima estrutura que a gente vai falar, que são as cúrias, que são meio que assembleias de patrícios, dos patrícios mais jovens, no caso, onde eles se reúnem para aprovar ou não as medidas que os senadores, por exemplo, estão tentando colocar, certo? Então você observa que há uma divisão de poderes na monarquia romana. E o Senado, ele tem função prioritária. A gente precisa pensar bastante nesse Senado com calma, entender bem quem ele é, para entender um pouco da estrutura romana. Até porque, gente, para falar sobre Roma, e para falar do final, principalmente, da monarquia e o início da República Romana, o Senado é chave para entender esse processo. E como que se dá essa troca da monarquia para a República Romana? Os reis da Roma, então, monárquica, como vocês já observaram, eles eram escolhidos pelo Senado. E acontece que havia uma rivalidade entre antigos descendentes, né, dos italiotas, latinos, maioria patrício, certo? Mas também tinha os descendentes do povo etrusco. Todos esses eram, vamos dizer assim, a cultura romana. Eram pertencentes a Roma e Roma se cria a cultura romana em cima de todas essas culturas. Etrusco, italiotas, né, que são os latinos e os sabinos, enfim.
Mas há uma grande rivalidade entre os italiotas, os latinos, muito pertencentes aos patrícios, essa camada aí, né? Enfim, e os etruscos, que são um povo que, se você lembrar lá do nosso começo dessa videoaula, atacava com certa frequência, né, os latinos tentando dominar suas terras. E o que acontece em Roma é que acontece uma sequência de reis, né? Roma, ela passa aí por pelo menos 7 grandes reis, certo? E os últimos reis dessa monarquia romana são de origem etrusca, que começa a ter um problema aí, porque os patrícios, que são de origem latina, já não são muito chegados, né, nos etruscos. E para piorar esse quadro aí, tornar tudo mais instável, os patrícios começam a ter um certo crescimento econômico, a partir aí do final do período monárquico, como a gente está falando. E no meio desse processo de crescimento econômico, enfim, eles vão se tornando cada vez mais importantes, cada vez mais ricos, certo? Cada vez mais influentes. E para entender o contexto, você tem que observar que o último rei que Roma tem é um rei de origem etrusca e que não só isso, ele começa a cada vez mais querer ter domínio, querer se sobrepor à estrutura do Senado, que era uma estrutura extremamente forte, certo? E a partir do momento que ele tenta se sobrepor, os atritos vão acontecendo. E quem era esse rei, né? O último rei que Roma vai ter aí, desses 7 grandes reis, é Tarquínio o Soberbo. E esse cara, para além de já ter origem etrusca, o que não colaborava muito ao favor dele, ele já chega no governo de um modo meio esquisito, envolvendo assassinato, enfim. E quando ele toma o poder, ele acaba já tomando medidas que a população mesmo já não gosta dele. Como tomando terras das mãos de alguns patrícios, tomando os bens, gastando dinheiro público para fazer, digamos assim, homenagens a ele próprio, certo? Enfim. E no meio de tudo isso, a população já detestava ele, os patrícios já detestavam ele, e essa questão de ele querer cada vez mais ter poder e se sobrepor ao Estado é algo que vai ser, digamos assim, uma das gotas d'água, né? Para que a popularidade dele, que já era ruim entre os próprios plebeus, gente, com o Senado, então, era pior ainda. E todo mundo só estava meio que esperando uma oportunidade para tirar esse cara do poder, certo? E ele mesmo dá essa oportunidade, que é o caso de Tarquínio e Lucrécia, que inclusive é uma história bastante triste, certo? Um patrício famoso, que eu esqueci o nome agora, eu vou deixar aqui, esqueci o nome dele, gente. Ele tinha, digamos assim, relação com Tarquínio, e no meio aí, né, de toda essa situação de corte, etc., Tarquínio conhece a mulher dele, que é Lucrécia. E ele fica encantado com essa mulher, se apaixona por essa mulher, que era casada, certo? Com filhos e etc. E aí ele fica só de olho. E quando o marido de Lucrécia viaja a negócios, ele se aproveita da situação, invade a casa dele, né, desse patrício que viajou e da Lucrécia, abusa sexualmente da Lucrécia e vai embora. E Lucrécia, que era uma mulher muito virtuosa, e pelo que conta a história, quando seu marido retorna de viagem, ela conta o ocorrido para ele. E ele, revoltado, vai atrás de vingança, indo aos campos militares, aos quartéis, fazendo a caveira de Tarquínio, contando o que houve, certo? Inclusive, porque para tornar a história mais trágica, Lucrécia acaba se suicidando, no meio do seu desespero, da sua vergonha, né, enfim, do abuso sexual que ela tinha passado, né? E revoltado, o marido dela, então, levanta as forças militares contra o rei, percebendo que vai dar ruim, pica a mola, some, certo? E uma vez que o cargo de rei estava, digamos assim, sem ninguém, o Senado e a própria população, que já estava detestando a monarquia neste exato momento, por conta de Tarquínio e tudo que ele tinha feito, assumem que eles não querem mais serem governados por reis. E nesse momento o Senado, então, declara a República Romana. Tá bom? Bem, gente, por hora é isso. Eu espero que você tenha compreendido, gostado, certo? Façam exercícios relacionados com a matéria, os da apostila, exercícios dissertativos, principalmente, eu sempre aconselho bastante. E na próxima aula a gente começa, então, sobre a República Romana.